Nascimento Lopes, vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Quero registrar a presença da jornalista Renata Cristiane, é isso? Prazer recebê-la nesta casa legislativa. Fique à vontade. A imprensa sempre bem-vinda a essa casa. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna no pequeno e no grande expediente. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 24/11/2015, às 10 horas. Expediente. Projeto de lei de número 111 de 2015, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Ementa, dispõe sobre a inclusão de disciplina relativa à história e cultura buziana na grade curricular das escolas municipais de Armação dos Búzios. Projeto de lei número 114 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre incluir parágrafo único no artigo 1º da Lei 1080, que dispõe sobre a destinação de 5% da tarifa de desembarque no cais do Centro de Armação dos Búzios para a colônia de pescadores Z23. Projeto de lei de número 115 de 2015, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, que dispõe sobre estabelecer o prazo, bem como a elaboração do plano verão anual, visando atender às demandas de nosso município na alta temporada e da outras providências. Requerimento de número 79 de 2015, de autoria do vereador Adiel da Silva Vieira, que dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito informações quanto aos projetos que foram elaborados e executados para atender às demandas dos bairros de Sembraças, Capão, Tucuns e São José, para evitar futuras inundações após as fortes chuvas de dezembro de 2013. Requerimento de número 80 de 2015, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a presença do secretário de governo, o senhor Kleber Ferreira de Souza, nesta Casa Legislativa. Indicação de número 178 de 2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a construção de uma praça com brinquedos na Rua Tartaruga, em frente à Rua Satiro Gonçalves, no bairro da Tartaruga. Da ordem do dia, votação única das proposições do tipo requerimento. 79 do senhor Adiel, do vereador Adiel da Silva Vieira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito informações quanto aos projetos que foram elaborados e executados para atender às demandas dos bairros de Sembraças, Capão, Tucum e São José, para evitar futuras inundações após as fortes chuvas de dezembro de 2013. 80 de 2015, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre solicitar a presença do secretário de governo, senhor Kleber Ferreira de Souza. E ainda, votação única das proposições tipo indicação de número 178 de 2015, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a construção de praça com brinquedos na Rua Tartaruga, em frente à Rua Satiro Gonçalves, no bairro da Tartaruga. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do memorando de número 50 de 2015. Memorando do gabinete do vereador Genilson Drummond de Pina, assunto ausência do vereador em sessão. Senhor excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar a todos os pares e assistência presente que, por motivo de saúde, o vereador Genilson Drummond de Pina estará ausente desta sessão de terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. Sem mais, atenciosamente, Nayara Nunes, assistente. Feita a leitura do memorando, presidente. Solicito ao primeiro secretário que possa fazer a leitura das matérias na íntegra. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador.
Eu solicito a Vossa Excelência que retire o meu projeto da pauta, pois saiu com um equívoco aqui, que na verdade trata-se de um projeto de emenda aditiva e não um projeto de lei. Então, solicito a Vossa Excelência que retire, estarei trazendo na próxima sessão. Ok, assim seja, a pedido do vereador autor, vereador Lohan Gomes de Silveira, está sendo retirado da pauta o projeto de lei de número 140 de 2015. Eu trago quinta-feira, programa. 114 de 2015. Perdão, 114 de 2015. Projeto de lei número 111 de 2015 dispõe sobre a inclusão da disciplina relativa à história e cultura buziana na grade curricular das escolas municipais de Armação dos Búzios. Artigo 1º. Fica incluída na grade curricular do ensino fundamental nas escolas municipais disciplina referente ao estudo acerca da história do município de Armação dos Búzios, levando em conta a importância da cultura indígena e afrodescendente na região. Parágrafo único. Fica a cargo do Poder Executivo, de acordo com a conveniência e oportunidade, a elaboração do material escolar referente à disciplina, que poderá ser produzido em conjunto com instituições de ensino superior. Artigo 2º, a disciplina referente ao estudo da história de Armação dos Búzios deverá ser ministrada nas salas de aulas a partir do ano letivo de 2017. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O projeto em tela tem por finalidade instituir noções da história regional e local nas redes pública e privada de ensino fundamental, visto a necessidade de conhecimento das origens e consequente entendimento de formação da sociedade em que vivemos. É sabido que o município de Armação dos Búzios pode ser considerado uma cidade cosmopolita, pois existem pessoas de vários países, influências de diversas culturas na alimentação, arquitetura, costumes, forma de vestir, artes, tradições, alimentação e etc. É de suma importância criar uma ligação desta geração com o passado histórico da cidade e, assim sendo, fortalecer o respeito e zelo pelo município. Sala das Sessões, terça-feira, 24 de novembro de 2015, Geomires da Costa Gomes Filho, vereador, autor. Projeto de lei de número 115 de 2015, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre estabelecer o prazo, bem como a elaboração do plano verão anual, visando atender às demandas de nosso município na alta temporada e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. A administração pública fica responsável pela elaboração do plano verão anual, visando atender às demandas do município na alta temporada, objetivando recepcionar bem os turistas e assegurar o conforto e o bem-estar de toda a população buziana. Parágrafo único. Em conformidade com o parágrafo único da Lei 550, de 15 de setembro de 2006, o período de alta temporada inicia-se em 1º de dezembro, com término na semana que finaliza o Carnaval. Artigo 2º. O planejamento das ações desenvolvidas deverão ter a participação de várias secretarias e órgãos públicos para integrar as medidas adotadas e otimizar os serviços prestados. Parágrafo 1º. As entidades civis e o Conselho Municipal de Turismo deverão ser consultados para contribuir com o procedimento estabelecidos. Parágrafo 2º. A participação popular será garantida através de audiência pública a ser realizada quando da elaboração do Plano Verão Anual. Artigo 3º. O Plano Verão Anual visa garantir a boa receptividade de Búzios, sabendo que o turismo é a nossa principal indústria, considerando outros os fatores abaixo. Inciso 1º. Pronto atendimento no hospital. Inciso 2º. Garantir a segurança, principalmente nos pontos turísticos e praias. Inciso 3º. Viabilizar o tráfego, evitando congestionamentos. Inciso 4º. Viabilizar o acesso dos turistas que desembarcam nos navios através dos piers da cidade. Inciso 5º. Ordenamento do turismo náutico. Inciso 6º. Inibir as ações de flanelinhas e os abusivos preços de estacionamentos. Inciso 7º. Manter a limpeza da cidade. Artigo 4º. O ordenamento e a fiscalização serão bases para o cumprimento das normas estabelecidas, bem como das leis já existentes. Artigo 5º. O projeto de lei referente ao Plano Verão Anual
deverá ser encaminhado pelo chefe do Poder Executivo à Câmara Municipal de Armação dos Búzios até o dia 15 de novembro de cada ano. Artigo 6º. As normas estabelecidas pelo Plano Verão Anual deverão ter ampla divulgação através de publicidade no boletim oficial do município e disponibilizadas ao público na rede mundial de computadores, internet, para que a sociedade possa planejar o impacto das ações em seu cotidiano. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. A elaboração de estratégias para receber bem os turistas que visitarão Búzios na alta temporada se faz necessário para que o município se prepare com ações integradas envolvendo várias secretarias e órgãos municipais, buscando sempre otimizar os serviços prestados à população e aos turistas. Considerando que no último verão o balneário recebeu cerca de 1 milhão de pessoas que acabam utilizando de serviços essenciais como pronto atendimento no hospital, depende da segurança pública nos pontos turísticos e praias, viabilização do tráfego, dando agilidade nas vias de acesso ao balneário, bem como viabilizar o acesso de transeúntes que desembarca dos transatlânticos nos piers da cidade, limpeza e entretenimento. O ordenamento e a fiscalização são de suma importância para manter o equilíbrio e o conforto, sempre respeitando a sustentabilidade do nosso município. É de suma importância que toda a sociedade saiba antecipadamente das medidas a serem adotadas a fim de se preparar para a alta temporada. Portanto, rogo aos nobres colegas pela aprovação da referida matéria. José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Requerimento de número 79 de 2015, de autoria do vereador Adiel da Silva Vieira. O vereador que subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando informações de que projetos foram elaborados e executados para atender as demandas dos bairros de Sembraças, Capão, Tucuns e São José, para evitar futuras inundações após as fortes chuvas de dezembro de 2013. Justificativa: a natureza, em muitos momentos, pode surpreender o homem com seus fenômenos. Contudo, o poder público precisa estar atento às suas obrigações com o bem-estar dos munícipes, planejando e executando obras que possam evitar o caos. Quando o Poder Executivo não cumpre seu papel elementar, o povo sofre com os caos da incompetência, que amanhã poderá receber o nome de tragédia. Por isso, peço aos nobres pares que compartilhem do mesmo intuito. Adiel da Silva Vieira, vereador autor. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes, vereador Messias de Carvalho. Presenças registradas. Requerimento de número 80 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a presença do secretário de governo, senhor Kleber Ferreira de Souza, nesta Casa Legislativa. Justificativa: o presente requerimento tem por objetivo acompanhar as ações praticadas pelo Executivo, estando esta proposição dentro das prerrogativas do legislador, exercendo uma função fiscalizadora consagrada na Carta Magna e na legislação municipal. Haja visto que o senhor Kleber Ferreira é ordenador de despesas, inclusive no processo administrativo 4179 de 2013, Martins e Rodrigues Serviços Limitada, que trata de equipamentos pesados, e tivemos na última semana vários pontos alagados e enchentes na cidade, que está ligado ao aluguel desses equipamentos. Por esse motivo, peço aos nobres edis a aprovação da referida matéria. Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Indicação de número 178/2015, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. A vereadora que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando a construção de uma praça com brinquedos, gangorras, balanços, escorregadores, dentre outros, na rua Tartaruga, em frente à rua Satiro Gonçalves, no bairro da Tartaruga. Justificativa: em visita à localidade, pude perceber que não há um espaço para o lazer das crianças daquele local, e considerando o fato do espaço estar sendo usado para acúmulo de lixo, que configura um grave problema de saúde pública, pois o lixo pode gerar chorume e contaminar a água e o solo. Ainda pode servir de abrigo e alimento para animais e insetos, que são vetores de doenças. Faz-se necessária a aprovação e a concretização da presente. A indicação em epígrafe é exclusiva para o lazer das crianças com a instalação de brinquedos.
Isto posto e certa de que os ilustres pares compartilham do ideal de proporcionar às crianças do nosso município uma excelente qualidade de vida, e que rogo pela aquiescência da matéria em epígrafo, para que, em detrimento desta aprovação, se oficie o chefe do Poder Executivo, para que, através do órgão competente, tome as devidas providências para a construção da devida praça. Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Feita a leitura das matérias, senhor presidente. Convoco o vereador Adiel da Silva Vieira a fazer uso do pequeno expediente. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, assistência presente, internautas. Quero começar minha fala falando do meu projeto, que requer muito cuidado em relação às fortes chuvas que aconteceu em 2013, e temos que ter cuidado e atenção e precaução para que não aconteça novamente. Nesta chuva que aconteceu esses dias, tive passeando nos bairros Sem Braça, São José, Tucuns, Capão, e pude observar que o valão das Sem Braças passou do meio. Hoje o terreno já não está mais seco, o terreno já está úmido, o terreno já está um pouco encharcado. Em São José, em vários pontos, terrenos também estão cheios. Não podemos aceitar a questão do questionamento de muitos, até do poder público, questionando situações que o culpado é a população por jogar ali entulhos, cama velha, eletrodomésticos. Temos que tomar providência. Estamos aqui, o Poder Executivo, o Poder Público, está para fiscalizar e não deixar acontecer. Se, porventura, a população tem errado e se tem colocado nas ruas entulho, eletrodoméstico velhos, o Poder Público tem que, de fato, estar ali multando para que não ocorra, igual da outras vezes que os ralos entupiram, os bueiros entupiram e a água ficou parada. Porque não adianta ter um investimento em bombas, ter um trabalho de drenagem, se os bueiros, se os ralos estiverem entupidos, de nada vão adiantar. Então, temos que estar com bastante cuidado em relação a isso, porque dezembro se aproxima, graças a Deus essa chuva parou na hora certa, no momento que começaria a ficar crítico, a chuva cessou. E não sabemos que sempre vai acontecer isso. Chegando dezembro agora, já tem previsões de fortes chuvas, então temos que ter muito cuidado em relação a isso. Não havendo nada mais tratado do pequeno expediente, convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso do grande expediente. Porém, antes do vereador Lohan Gomes da Silveira fazer uso do grande expediente, estarei encaminhando o projeto de lei número 115/2015, requerente o vereador José Márcio Moreira dos Santos. Ementa dispõe sobre estabelecer o prazo, bem como a elaboração do plano verão anual, visando atender às demandas do nosso município na alta temporada, das outras providências para a CCJ. E o projeto de lei de número 111/2015, requerente vereador João Bires da Costa Gomes, ementa dispõe sobre a inclusão de disciplina relativa à história cultural buziana na grade curricular das escolas municipais de Armação dos Búzios. Vereador Lohan, seu tempo regimental de 15 minutos. Bom. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Também dar boas-vindas aqui à visita da nossa repórter de toda a região, Renata Cristiane, sempre muito atuante, fonte de informações importante. Mas o que me traz à tribuna nessa manhã, senhor presidente, alguns assuntos repetitivos, mas eu vou começar pela pauta. Eu gostaria de parabenizar
ao vereador Dida, ao vereador Zé Márcio e ao vereador Gugu Dinaí pelas matérias constantes na pauta, ao vereador Dida pela preocupação, a reunião do Conselho Comunitário de Segurança e Papel. Sobre o requerimento, na última sessão de quinta-feira, eu falava sobre as chuvas torrenciais, eu falei sobre a necessidade de planejarmos ações urgentíssimas, de desassoreamento dos bueiros, dos ralos da cidade, e nós tivemos mais uma tromba d'água que são rotineiras no verão, todos nós sabemos disso. É óbvio que ao poder público, à Secretaria de Serviços Públicos, ao governo, a responsabilidade de limpar, de desassorear. Porém, eu não me furto de falar, embora isso me cause muitas das vezes problemas políticos, a população tem que ajudar. Olha, eu tenho aproximadamente 250 fotos no meu celular de toda a cidade, mas uma em especial me chamou a atenção. Todos nós sabemos que a escola Alípio é um ponto que alaga nas fortes chuvas. Todos nós sabemos disso. E me chamou a atenção que nas proximidades da escola Alípio, a quantidade de galhos, a quantidade de cascalho, a quantidade de móveis quebrados, a quantidade enfim, de tudo que vão escoar pelos ralos. Eu tenho dito que não adianta ter um caminhão de limpeza em cada bairro que não vai dar vazão. Repito e reitero, ao poder público cabe resolver, orientar, conscientizar e, em último caso, tem que multar. É difícil um político vir à tribuna e falar dessa forma, né? Mas é um fato. Nós temos que quebrar alguns paradigmas de que ao poder público cabe a resolver tudo e tudo e tudo. Repito, a responsabilidade maior é do poder público. Mas o cidadão, estou falando de consciência, não estou falando de obrigação, estou falando de consciência, estou falando de cidadania. Temos que dar o exemplo. Temos que cooperar. Então, eu gostaria de deixar isso claro aqui. Permite uma parte, vereador? Com certeza, vereador Messias. Bom dia, senhor presidente, Gugu, demais vereadores, assistência internautas. É interessante, vereador, essa questão aí que foi trazida à pauta pelo vereador Adiel, e que, de fato, como Vossa Excelência está falando, já passou o momento em que a responsabilidade por essas questões da ocupação, né, do território do município, já passou o momento em que essa responsabilidade seria só do poder público. E que, de fato, seria sim, porque toda ocupação no município deveria se dar a partir de uma ação primeira da administração municipal, porque cabe a ela ordenar a ocupação do território do município. E isso não é muito comum acontecer, não só em Búzios. Está aí, né, o histórico de várias cidades em que uma necessidade até da população, né, é uma demanda reprimida que a população tem por moradia, por ter condição de vida, e que o poder público não se apresenta na hora certa para dar resposta a essa necessidade. E aí, então, o povo vai buscar o seu espaço, ele quer soluções para as suas necessidades. E aí, Sembraças tem esse histórico, nós sabemos disso. Eu conheci, acho que Vossa Excelência também conheceu Sembraças quando não tinha ocupação nenhuma. E é uma área encharcada. E ali se deu uma ocupação sem a presença do poder público, e aí hoje nós temos as consequências, em grande medida, disso.
As pessoas se instalaram sem uma infraestrutura, sem uma proposta de ordenamento da ocupação, de loteamento estabelecido, e hoje nós temos todos os problemas ali no que diz respeito ao saneamento básico. Falta de infraestrutura. Boa Vista é uma outra situação que também tem problemas ali por conta de uma ocupação desordenada, né? Ainda com agravantes, né? Com agravantes, porque ali no Boa Vista, além de toda essa questão no que diz respeito ao ordenamento, tem toda uma questão também de grilagem, né? Enfim, aqui na região de Tucus também tem. Mas então são questões que são consequências em que faz com que hoje a responsabilidade não seja só do poder público. Poder público, mas o morador que ali está, ele tem que ter consciência de que é uma área sensível do ponto de vista da ocupação, que se deu de uma forma que não deveria ser, e que cabe ao próprio morador hoje tomar as medidas preventivas, aquelas medidas que cabe a ele tomar para que os problemas não se agravem. Obrigado pela parte, senhor. Obrigado, vereador Messias. E finalizando rapidamente essa primeira parte da minha fala, o vereador Zé Márcio com um projeto muito importante, parabéns, vereador. Acho que o poder público tem que elaborar, sim, até dia 15 de novembro, no mais tardar, um projeto, um plano de como uma cidade estará no verão, seja ela na questão de trânsito, na questão de receptividade dos transatlânticos, né, na orientação aos turistas, na orientação ao morador de mudanças de trânsito e tudo mais. E o vereador Gugu de Naí finalizando com um projeto importantíssimo, que é um projeto que visa inserir, e é interessante isso, 20 anos se passaram, e eu quero fazer um adendo aqui, com todo respeito a todos os demais secretários, ao Toninho Português e ao Romano Lorenzi. Atuaram de uma forma, a meu ver, excepcional, na preservação, olha só que interessante, né? Eu costumo dizer no Ursa Tribuna que minha mãe é pernambucana e meu pai é buziano. E muitas das vezes, os pernambucanos que aqui chegaram, ou de qualquer lugar que tenha vindo, inclusive os estrangeiros, não conhecem a nossa história, que é linda, não conhecem a nossa história, que é maravilhosa, e é importante que venhamos a propagar isso. Primeiro, preservar, porque estamos perdendo. Então, o projeto de Vossa Excelência, quero parabenizá-lo, o poder público que tome ciência, né? Apresentei, Vossa Excelência me alerta aqui, um projeto muito semelhante, a Lei 927, também que constava a história do município, os atrativos turísticos, recursos humanos, os aspectos econômicos, para que isso fosse propagado nas escolas, e um acaba completando o outro. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por um projeto muito, muito importante. Não posso deixar de falar da ferradura. Diariamente vou à ferradura para ver as obras. E aí, senhores, parece que o que eu vou falar é perseguição, ou que não se trata disso. Eu tenho todo o respeito à Associação de Moradores lá da Ferradura, aos empresários da Ferradura. Agora, quem tem que ditar a regra, como foi estabelecido em reunião com as autoridades do prefeito e dos secretários Paulo Abranches e do secretário também Humberto, é o poder público. Quero parabenizar Paulo Abranches, porque tem sido enérgico naquilo que foi acordado entre o poder público e os quiosqueiros, e nós não vamos admitir, Neneca. Falava ontem com o presidente Silvio, nós não vamos admitir, nós vamos estar acompanhando diariamente a execução daquela obra conforme foi acordado. Já disse e repito, ninguém tem que dar pitaco na execução da obra. Ninguém tem que ingerir, a não ser Paulo Abranches, na execução da obra. E todos os vereadores estão atentos, estão olhando, ligados na execução daquela obra. E tomara a Deus que as chuvas deem uma amenizadazinha para que a obra siga o seu rito normal e que até o dia 22, 23 de dezembro tenhamos condições para que vocês trabalhem com dignidade na praia da Ferradura. Não posso deixar de falar isso aqui da tribuna. E aí eu queria falar agora sobre a educação, especificamente sobre o EJA, o ensino de jovens e adultos. Liguei agora há pouco para a secretária deles, estarei indo até a secretaria para conversar com a secretária. Ontem recebi diversas ligações de alunos do EJA
E a mim, em particular, quando eu trato do EJA, obviamente nós temos muitos jovens ali, mas o interessante do EJA é que nós temos muitas pessoas também, de meia idade para cima, que lá atrás não tiveram a oportunidade de estudar e que agora estão tendo. Eu não consigo aceitar, eu não consigo entender de que a intenção é acabar com o EJA na escola Nicomedes. Sou contra, não aceito, vou ligar para a secretária, vou conversar com a secretária, vou pedir à secretária que reveja esse conceito, esse planejamento. Afinal de contas, no discurso político, a educação não é gasto, é investimento, então vamos continuar com esse investimento, vamos manter esse investimento. Então vamos, hoje vou à escola, às 19 horas marquei com os estudantes, para que a gente forme uma comissão, para que a gente vá ao prefeito, vá à secretária, aonde tiver que ir, para que tenhamos a manutenção dessa ferramenta importante na escola Nicomedes. É o apelo que eu faço no Usa Tribuna, é o alerta que eu faço no Usa Tribuna, e pedindo para que o governo reveja essa intenção de terminar com o EJA ali Questão de ordem, vereador. no Nicomedes. Uma parte, vereador. Desculpa. Uma parte, por favor. Especificamente sobre essa questão, e até na condição de presidente da Comissão da Câmara de Educação, eu fiz contato com a secretária. Eu vou passar apenas informações, não vou entrar nem na discussão, porque nem tive dela mais informações que me permitam fundamentar algum entendimento. Mas eu tenho informações. Tem 2 segmentos de EJA na Nicomedes. Turma de primeiro segmento e de segundo segmento. A turma de primeiro segmento é que ela me informou que estaria encerrando a turma de primeiro segmento porque tem 30 alunos e que ela, fazendo um estudo de custo-benefício desse investimento, é um custo alto para a manutenção de uma turma apenas com 30 alunos. E que esses alunos, então, seriam assistidos pela turma de EJA de primeiro segmento que tem na Cileia Barreto, na Rasa, e que esses alunos seriam transportados por veículos da rede municipal, ônibus ou van, que levaria e traria de volta os alunos. Seria mantida a turma de segundo segmento, na Nicomedes. E lá na Rasa, na Cileia, tem turmas de primeiro e de segundo segmento. Ou seja, então, a princípio, pela informação dela, não se trata de uma extinção do EJA na Nicomedes, mas apenas de encerramento de uma turma que, por um estudo, levantamento que ela teria feito, de custo-benefício, não se justificaria a manutenção de uma turma com poucos alunos que poderia ser absorvida pelas turmas da Cileia Barreto e se garantindo ali uma condição de transporte para esses alunos. São as informações que tenho, de momento, mas é claro que a gente precisa de mais informações até para a gente entender melhor a ação, né, a nível de gestão que a Secretaria está implementando, que, obviamente, me parece, é com a intenção de otimizar os custos da ação de governo aí das turmas de EJA. Obrigado, vereador Messias, mas quero, inclusive, pedir a Vossa Excelência, pela atuação que tem desenvolvido à frente dessa importante comissão, que possamos estar, então, unindo os esforços para entender essa intenção da secretária do Poder Público em relação a essa questão do EJA. Finalizando, senhor presidente, já temos aí 15 minutos, nós teremos amanhã mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança. A reunião será na Escola Eliette Mureb, lá no bairro José Gonçalves, às 19 horas. Então, é um assunto que tem pautado muito o meu discurso nessa Câmara, as minhas ações. Reitero a nossa visita na quinta-feira à deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj, para que a gente encaminhe as nossas demandas, para que a gente grite, né? Todos nós sabemos que a política pública de segurança pública estabelecida pelo Estado é de levar efetivo para a capital, mas nós não podemos ficar quietos. Nós temos que gritar, nós temos que pedir socorro
quanto à questão da segurança, e através do Conselho Comunitário de Segurança é uma dessas nossas ferramentas. Então, amanhã, às 19 horas, com a presença do delegado Dr. Rômulo e também com o comando da PM, o Coronel Rui França, que lá possamos estar levando as nossas demandas, as nossas reclamações, e na quinta-feira também lá na LERJ. Obrigado e desculpa pelo excesso. Hoje, às 14 horas, vereador Zé Márcio, amanhã, quarta-feira, às 14 horas, nós teremos também a audiência pública aqui, discutindo aí as propostas do Plano Verão. Às 14 horas. Obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador José Márcio Moreira dos Santos a fazer uso do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, internautas. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui nessa manhã. Vou começar aqui falando a respeito do projeto de lei do vereador Gugu, parabenizando pela proposta, um projeto de lei importantíssimo pela importância da cultura e do turismo no nosso município, e que é importante que a gente comece realmente desde novo, ensinando as nossas crianças, os nossos jovens a estar inseridos nesse processo do nosso município, visto que é desde cedo que a gente ensina, desde cedo que a gente educa, e isso é de suma importância para o futuro dos nossos jovens e da nossa cidade. Vereador Lohan, parabéns mais uma vez aí pela sua luta incansável pela nossa segurança. Outro fato, outra pauta importantíssima para o nosso município. Essa reunião tão importante, na quinta-feira, que nós vamos ter lá na LERJ, buscando soluções, reivindicando o que se vem falando aqui já há muitos anos no nosso município, e que nós não estamos tendo êxito aqui em âmbito municipal, visto pelas reuniões que têm sido feitas, várias reuniões aí com as comissões, e os avanços são pequenos. Então nós precisamos de dar um salto, precisamos de buscar soluções em outras esferas, porque o verão bate na porta e, consequentemente, os problemas acompanham também. Infelizmente, seria maravilhoso se nós tivéssemos só um verão com turistas e com a população feliz, sem problemas acompanhando. Isso não existe, é utopia. Então nós temos que ter a responsabilidade de buscar aí também as soluções para que a gente tenha um verão com o menor número de problemas, e aí todos felizes, nós aqui que moramos, nós que estamos aqui no dia a dia, os turistas também que escolhem a nossa cidade para desfrutar nesses momentos de lazer. O vereador Lohan também já falou a respeito aqui da nossa audiência. Na verdade, não é uma audiência, é uma reunião que a Comissão de Turismo e Cultura está promovendo. Já fizemos aqui já em torno de 4 reuniões com secretários, com as entidades civis, enfim, com a sociedade, discutindo esse plano verão 2015-2016, e amanhã nós teremos aí essa reunião para apresentar esse plano para que a sociedade tenha conhecimento e contribui também com ideias e sugestões para que a gente coloque em prática, então, na próxima semana, que a gente dê publicidade, aproveitando aqui para parabenizar a nossa jornalista Renata Cristiane pela presença, e que também vai, já estou aqui de antemão te convidando, já foi convidada, mas que esteja aqui presente para também dar aí publicidade a esse plano, ao nosso amigo Luiz também aqui de Búzios, do blog, que também contribui muito com a cidade, levando as informações pertinentes e mais importantes aqui para os moradores e turistas. Então, a presença de todos são importantíssimos nesse momento, onde nós estamos exatamente falando de algo que é de suma importância para o município e para os moradores e para os turistas. O verão, que se encontra aí na proximidade, os transatlânticos já iniciaram e, consequentemente, nós já conseguimos detectar os mesmos problemas dos anos anteriores, aquela desordem, vendedores ali ao longo da Orla Bardot, do Pia, aquela baderna que se instala, infelizmente, todos os anos. E o Plano Verão é exatamente
com esse objetivo, da gente estar tentando sanar problemas que são corriqueiros a todos os anos. Então, nós estamos aí falando de questões de estrutura, né, no atendimento médico, se vai ter ali uma ambulância no centro da cidade para poder fazer um pronto atendimento num momento de uma emergência, né? A gente sabe como o trânsito fica no município, então você remover um turista, um morador ali no centro da cidade até chegar ao hospital pode ser fatal. Então, nesse momento, a gente tem que estar exatamente sabendo, né, como é que vai funcionar, como é que vai ser isso trabalhado coordenadamente entre as secretarias, e essas informações precisam chegar até os estabelecimentos, até os hotéis, até os comércios, né, até a população, para que ela possa saber, né, como vai agir no momento de uma emergência, enfim, de se planejar. A questão da Guarda Municipal, parabenizar aqui o nosso, né, Guarda Municipal, Júlio, que está sempre presente nas ações aí do município, e estendo, né, um abraço a todos os demais da corporação, que realmente vem contribuindo bastante aí com o município. Então, o ordenamento da cidade é de suma importância. Ordenar o trânsito, né, coordenar, sinalizar, dar orientação para os moradores e para os turistas, saber se vai seguir pela via alternativa, os horários, né, de pico, qual vai ser as ações que vão ser implantadas, né, nesse momento que a cidade está com o trânsito muito carregado. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Vereador Zé Márcio, agradeço de antemão já a parte de Vossa Excelência, porém o meu tempo exauriu, eu não pude comentar. Mas a Guarda Municipal, e Vossa Excelência foi muito feliz na colocação, a Guarda Municipal tem demonstrado, ao longo já de algum tempo, um bom tempo, a importância da Guarda Municipal também na questão da segurança pública dentro do nosso município. Tem sido um elo, tem sido um braço importante na questão da segurança pública dentro do nosso município. Nós temos na audiência, na reunião da Comissão de Orçamento, aqui tivemos o representante da associação, o Alexandro, e apontou a urgência e necessidade do poder público se atentar para o cumprimento da Lei 13.022, que, de certa forma, é regulamentar a atividade da Guarda Municipal dentro do nosso município, né? Então, é uma outra luta, é uma outra questão, uma outra pauta que a comissão de Vossa Excelência, enfim, todos os vereadores, nós devemos estar atentos a essa questão, até mesmo porque tem prazo. É até agosto, se não me falha a memória, do ano que vem, essa necessidade do município se adequar, implantar essas políticas públicas, até visando recursos, né, para a segurança pública e, consequentemente, para cursos e equipamentos para a nossa guarda. Então, quero parabenizá-lo pela forma como Vossa Excelência aborda esse assunto muito importante nessa manhã. Obrigado. É verdade, vereador. A gente sabe que unidos nós somos mais fortes. E é isso que nós precisamos de trabalhar, né, todos juntos, legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil, as entidades, enfim, todos precisam de estar participando, né, de elaboração de planos, de ações para que nós tenhamos uma cidade melhor, uma cidade mais ordenada. E o Plano Verão, exatamente, ela vem em encontro a tudo isso que nós estamos falando. Nós precisamos de coordenar, nós precisamos de estar aí juntos, né, falando, discutindo como vai ser o verão, como pode ser melhor, como nós podemos agir de forma coordenada e organizada para que a gente tenha um verão, né, ordenado, organizado, uma cidade limpa. Então, para isso, nós precisamos de ter aqui, né, os secretários de ordem pública, de serviço público, né, de saúde, enfim, a sociedade civil, trazendo aqui informações e contribuição para que a gente elabore um plano, né, bem coeso, bem enxuto, mas eficaz, acima de tudo, para que a gente tenha um verão, né, de forma, né, bem ordenada, que a gente saia, né, no final do verão sabendo, pô, nós fizemos, né, um verão melhor, nós fizemos a nossa parte, nós contribuímos para que o turista saia daqui muito satisfeito e que retorne os próximos anos. Nós sabemos, né, da importância do turismo para o nosso município e nós não podemos nunca perder isso de vista. Isso tem que estar enraizado no nosso coração, na nossa mente, né, todos os dias buscando soluções conjuntas para a gente fazer Búzios uma cidade melhor, uma cidade que vai ser referência em todo o Brasil,
né, em todo mundo. Nós sabemos que a gente é bem citado, que a gente é bem considerado, né, quando se fala de turismo, mas nós sabemos também que a gente pode avançar em muito, mas esse avanço depende de cada um de nós. Então, quando o vereador Lohan falou a respeito da participação da sociedade, a sociedade ela tem que saber que ela tem direitos e deveres, mas os deveres, né, têm que ser na mesma proporção. Você não pode simplesmente achar que pode jogar lixo nas calçadas, como hoje pela manhã eu cheguei aqui, ali em frente ao CCE, aqui embaixo da nossa própria Câmara Legislativa, vários, né, entulhos, lixos, restos de obras aqui nessa calçada. Por que o que dá o direito a um cidadão, a um comerciante, né, jogar o lixo na calçada? Cadê a caçamba? Você aluga, você, entendeu, contrata uma caçamba e joga no local devido. Agora você emporcalhar uma calçada, as ruas do nosso município, isso não é, né, em hipótese alguma, um direito do cidadão. Então, como foi falado, o governo tem que usar, né, do poder para poder ordenar o nosso município e, se for preciso, realmente tem que coibir através de vários atos, de várias ações, inclusive multando esse cidadão que está atrapalhando o desenvolvimento e a ordem do nosso município. Então, por isso que nós temos que, né, colocar ordem, e a legislação ela tem que ser aplicada de forma devida. Os poderes têm que se fazer, né, presente em todas as ações do nosso município para que a gente tenha uma cidade ordenada. Isso é inadmissível, essa baderna de jogar lixo na rua, de jogar entulho, de jogar resto, né, de obra, né, de sofá velho, eletrodoméstico velho. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é uma cidade organizada, isso é uma cidade turística. Nós não podemos admitir, né, esse tipo de atitude, e o poder, mais uma vez, eu estou dizendo, tem que se fazer presente, tem que chegar coibindo esses abusos aqui no nosso município. Então, eu deixo o convite aqui a todos vocês para amanhã estar conosco aqui às 14 horas, participando, né, desse encontro, dessa reunião, para que a gente possa estar apresentando o Plano Verão 2015 e 2016. Meu muito obrigado a todos vocês. Solicito ao vice-presidente dessa casa que possa assumir os trabalhos que irei fazer uso da tribuna no grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presentes, internautas, a imprensa, mais uma vez, bom dia. Eu não poderia deixar de passar em branco, né, os comentários, as postagens que nós acompanhamos ontem nas redes sociais, e o vereador Lohan, até um pouco aí, acho que falou um pouco dessa questão, né, a questão do EJA, de se acabar o EJA na Nicomédia. Eu acho que é um retrocesso para a educação. Eu acho que, se podemos e tivemos que cortar, eu acho que é uma área que não se pode cortar, porque é uma área da educação. Eu acho que é uma área que tem que estar sempre priorizando, é uma área que tem que estar sempre fazendo alguma coisa a mais, porque a gente só vai mudar a realidade do nosso país com a educação. Eu acho que é um momento oportuno. O número de alunos que estão pedindo para que se mantenha esse trabalho na escola com o EJA, eu acho que é pertinente a Comissão de Educação desta casa, que vem fazendo um trabalho belíssimo, através do vereador Messias Carvalho da Silva, a qual é o presidente da Comissão de Educação, e é uma forma de poder avançar usando, né, e utilizando, melhor dizendo, a Comissão de Educação, e que ela hoje abrange essa área, que é uma área importante, e que o mesmo, né, possa fazer essa reunião convidando a secretária de Educação para entender ou saber o porquê da intenção do fechamento dessa unidade escolar, né, o que a gente tem ouvido e que chegou, que se era para diminuir custo.
Então, acho que, em primeiro momento, é a Comissão de Educação pedir informação e conversar com a secretária. E já deixar o nosso posicionamento aqui, um posicionamento contrário a essa posição, se for isso mesmo, vereador Gelmires, né? Deixar o nosso posicionamento contrário, vereador Lohan, também a essa atitude. Não é uma atitude válida. Não é uma atitude válida, porque quantos trabalham durante o dia a dia e precisam dessa escola aberta do EJA para que se possa se formar e assim buscar uma melhor formação e assim buscar um melhor espaço no mercado de trabalho. Sem educação, dificilmente vamos conseguir isso. Então, fica aqui o meu repúdio, né? Fica aqui o meu repúdio e pedir ao presidente da Comissão de Educação, vereador Messias, mais uma vez, que o mesmo possa entrar em contato com a Secretaria de Educação, com a secretária de Educação e fazer uma reunião da Comissão de Educação e buscar as informações, o porquê está ocorrendo essa situação mesmo na educação ou se chegou, se essa informação é verídica. Me permite uma parte, vereador? A parte concedida, vereador. Apenas para informar Vossa Excelência que, anteriormente, quando o vereador Lohan abordou a questão, eu informei que já tinha feito contato com a secretária e ela já me passou informações sobre a situação. E das informações que ela me passou, primeiro, não se trata de encerramento do EJA na Nicomedes. Lá tem primeiro e segundo segmento. Segundo ela, tem uma turma de primeiro segmento apenas com 30 alunos, que por uma avaliação da secretaria, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, que eu não falei antes, mas falo agora. Essa coisa de tirar a turma de EJA de uma escola ou de outra já aconteceu nos 3 governos que nós tivemos. Já tivemos uma ocorrência no governo Toninho Branco, tivemos uma ocorrência no governo Mirinho Braga e temos agora. E me parece que em todas as situações seria pelo mesmo motivo. Turma pequena, onde a secretaria entendia que o custo, que realmente é aquela coisa de custo de manutenção de uma turma com poucos alunos, não se justificaria, que aí isso aí poderia ser resolvido com esses alunos sendo colocados numa outra turma. Então, ela me passou essa informação, ou seja, o EJA continua, exceto essa turma com apenas 30 alunos, que seria deslocado para Cileia Barreto, na Rasa, e sendo transportados por um veículo do município, um ônibus ou uma van. Essas são as informações preliminares que eu tenho, que já me foram passadas pela secretária. Obviamente, estarei com ela, a comissão vai colher dela mais informações acerca disso. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu estava no gabinete e não ouvi Vossa Excelência falando sobre esse assunto, mas é pertinente que a comissão, obviamente, faça esse trabalho e traga a essa casa e para a sociedade para que a gente possa esclarecer toda essa situação. Meu muito obrigado a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereadora. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Registrado. Concedo a palavra ao vereador Gelmires da Costa Gomes Filho para se fazer uso do grande expediente. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas. A minha fala nessa manhã é para mais uma vez estar cobrando ao atual prefeito. A população votou nele acreditando que a saúde fosse melhorar. Quando ele foi secretário, teve um bom papel em frente àquela secretaria, que é uma das mais importantes do nosso município. Criou uma expectativa na população, 2013, 2014, e a gente está vendo aí uma longa demora na autorização de exame, falta de médico. E nesse último final de semana estive no bairro da Rasa. Chegando lá, após uma denúncia,
no último domingo, não tinha médico naquele bairro, que é o mais populoso da nossa cidade. E sabendo, obtendo algumas informações, que já tem quase 5 meses que aos sábados não tem médico na Rasa. Tudo aquilo que foi propagado, tudo aquilo que o atual prefeito bateu na porta, falou em cima de um palanque, aquela proposta de governo, foi jogada abaixo. Então é mais uma vez para buscar um entendimento e cobrar do executivo que lá na Rasa não pode ficar sem médico. Já tem 6 meses, vereador Lohan, que aos sábados não tem médico. E no último domingo, uma pessoa passando mal, não tinha médico. Para minha surpresa, a ambulância que estava lá, a porta não abria. E a gente tem um contrato aí bem robusto nessa questão de ambulância. Vim de um acidente que aconteceu também no bairro da Rasa no último domingo. Então a estrutura que estava lá estava bem defasada. Nessa manhã também venho pontuar e fazer coro ao discurso do vereador Lohan sobre o quiosque da Praia da Ferradura, onde na última semana a gente teve uma reunião com o secretário Paulo Abrantes, super acessível, homem correto, que não merecia estar fazendo parte desse desgoverno. A gente tem lá uma lei, o que é permitido no bairro da Ferradura, e, para nossa surpresa, é a lei complementar número 27, de 22 de julho de 2010. Está lá, na ZOC 15. O que é permitido no bairro da Ferradura. Então, amanhã a gente tem uma reunião aqui da Comissão de Turismo sobre o ordenamento da cidade e vamos questionar como pode uma boate estar funcionando no bairro da Ferradura. Está aqui, é lei. Como é que está funcionando lá? Venho falar também sobre um projeto de lei de minha autoria, que é para resgatar um amor, um sentimento para aquelas pessoas que residem, vêm morar na nossa cidade e não sabem da nossa história. Ao longo do meu mandato, eu venho homenageando exatamente essas pessoas, vereador Lohan, para resgatar, valorizar. São essas pessoas que contribuíram e hoje Búzios é famoso, é conhecido, foi por causa deles. O Poço do Quilé, o Poço da Bomba. A gente já teve alguns projetos aqui com a Fernandinha Quintela, que é a Memória de um Povo. Teve no ano passado, que é o projeto que foi da Secretaria de Turismo, vereador José Márcio, é Conhecer Búzios, que apontava. Tem muita gente que mora aqui na nossa cidade e não sabe o porquê o nome da Praia do Forno é Forno, porque o bairro do José Gonçalves é José Gonçalves. A gente já tem um acervo aqui dentro do município, exatamente por os ex-secretários, pelos projetos Conhecer Búzios, Memória de um Povo. A gente tem ali o Romano com todo o seu acervo. Então a gente já tem. Então a gente só quer incluir na grade curricular, que a gente entende que é de suma importância. É lá na base, como o vereador Leandro já deixou muito claro. A gente quer transformar, educar uma população, é lá na base. Então, esse projeto é para incluir na grade curricular só em 2017, para que esse ano de 2016 a Secretaria de Educação vão colhendo esse acervo todo, todas essas informações, e já tem. Secretaria de Turismo, no ano passado, teve um curso, a gente já tem aí o áudio e visual da Fernanda Quintela. E eu não poderia deixar de falar nessa manhã com o último relatório do CGU, a Controladoria Geral da União, que na sua página é a notícia: CGU analisa a transparência de mais de 1.500 municípios brasileiros. E, para nossa surpresa, mais uma vez, já é a segunda vez,
A primeira avaliação foi do dia 16/1 até o dia 17/3, e a segunda avaliação foi agora, do dia 1º/6 até o dia 19/6. E, para nossa surpresa, mais uma vez o nosso município está lá por baixo, tirou nota 0. Então a gente vê assim, foram empenhados mais de 2,5 milhões para marketing. A gente está vendo aí em alguns veículos de comunicação que só mostra as coisas boas que o governo vem fazendo, mas não mostra realmente a realidade com mais clareza, com mais transparência, o que o Executivo também vem deixando de fazer. O portal da transparência já foi instaurado uma ação civil pública, onde no ano de 2013 ingressei junto ao OMP para que se tornasse os atos do Executivo cada vez mais acessível para a população. E, para nossa surpresa, está aí já mais de 15 dias sem ser atualizado. Então, fico muito feliz. Nessa manhã, vou voltar para o projeto de minha autoria, que é de suma importância para a nossa cidade. A gente tem que valorizar, resgatar um sentimento de amor pela nossa cidade, como o vereador Lohan já pontuou muito bem. Tem um projeto dele do ano 2011, já sinalizou, porém o Executivo, desde 2011, não vem fazendo. Uma parte concedida, vereadora. Obrigada, vereador. Presidente, bom dia. Os vereadores também, bom dia. Assessoria, enfim, todos que estão conosco nessa manhã. E eu quero parabenizar o vereador Gelmires pelo projeto, projeto importante, que é justamente valorizar a cultura que nós temos e a gente fomentar isso com o material. E eu tenho um projeto, uma lei nessa casa que foi sancionada no início do ano, que é a memória oral buziana, é o acervo da imagem e do som. E esse projeto ele está dentro, hoje, nós votamos uma emenda no ano passado e já existe uma rubrica própria para acontecer, porque em 2013 a gente fez com o seu João do Banjo, lá no Cine Bardot. E foi muito interessante você dar esse acervo para as famílias. Então, tinha acervos de pessoas já que faleceram há mais de 15 anos e que os netos, os bisnetos, os tataranetos ouviram a voz desse patriarca ou dessa matriarca que nunca tinha ouvido. Então, esse acervo hoje existe. Essa lei, que é de minha autoria, é justamente para proporcionar a produção de mais filmes e que isso seja apresentado, exposto, e justamente para garantir essa permanência, essa continuidade da produção de material. Então, esse ano eu acabei de sair agora da prefeitura, estava lá em conversa, justamente levei a Fernandinha, para a gente fazer o projeto esse ano, porque existe uma rubrica própria, que foi emenda minha, para acontecer o projeto esse ano. Então, além da lei sancionada que já existe, agora, todo ano, a gente propõe essa emenda parlamentar no orçamento. Então, acabei de sair do gabinete do prefeito, a gente vai ter agora o Festival de Cinema, e seria muito bom se também houvesse a exposição desses filmes. E até o Mário estava presente, ele diz que em todo filme que é exibido no cinema, antes, ele coloca lá uma imagem dessa, que é um relato de um buziano, de uma pessoa que mora aqui há muitos anos. Então, eu achei isso bacana e a gente espera que isso aconteça até antes do Natal. Porque a gente faz o projeto, mas se a gente não for em cima, se a gente não levar para a mesa redonda, para não discutir com o Executivo, o projeto não sai, Zé Márcio. O projeto não sai. Quantos projetos a gente tem que são, enfim, leis sancionadas, se você não for botar na mesa redonda, não sai. Então, eu fui para cima e o projeto vai ser, esperamos, que saia a produção de mais 6 ou 10 filmes ainda para esse ano. Então, isso para contribuir com hoje o discurso do vereador e que é justamente para a gente lutar por algo que é riqueza, é patrimônio nosso, é a nossa história, é a nossa cultura, e a gente tem que lutar de todas as maneiras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Joyce. Vereador Gugu, uma parte, se Vossa Excelência me permite. Sim, vereador. Mais uma vez, para destacar a importância desse projeto, vale ressaltar, falei sobre isso também na última sessão, eu tenho tecido algumas críticas
ao secretário Raulino desde a época da Secretaria de Cultura, porque só festival de cinema e não está fluindo, a coisa não está andando. Então, tomara. Acho que tem aqui a vereadora Joyce pontuou bem, Vossa Excelência, com um projeto importante. A gente já apresentou desde 2011 algo que não saiu do papel. Inclusive, é um assunto, essa questão das leis municipais. Olha, se nós formos levantar as leis municipais em vigor, nem 10% são cumpridas. Acho que a gente poderia, inclusive, eu tinha sugerido já fazermos um levantamento das leis existentes no município, as leis de relevância, não leis orçamentárias e tudo mais, para que a gente faça uma análise profunda. A venda de garrafa na orla. Esse final de semana agora aí, a lei e a coisa não anda. Enfim, se eu for fazer um levantamento aqui, nós vamos ficar discutindo aí durante uma semana. Eu queria aproveitar, senhor presidente, vereador Gugu, se Vossa Excelência me permite, é que o vereador Felipe apresenta um requerimento nessa manhã, mas, dentro da parte que Vossa Excelência me concede, convocando o secretário Kleber para falar, por mais que ele seja o ordenador de despesa desse contrato, mas é para falar sobre um serviço que é prestado dentro da Secretaria de Serviços Públicos. Gostaria até que o vereador estivesse aqui para que a gente pudesse... então, não sei se... Enfim... Estou analisando aqui o requerimento do vereador, gostaria de ter pensei que o vereador fosse até usar a tribuna, que talvez pudesse ter mais informações. Mas era só essa parte que eu gostaria de Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Quero pedir permissão aos nobres colegas para que a gente possa passar para a ordem do dia sem precisar que suspenda a sessão. Então, coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Vamos dar seguimento. As matérias aí. Coloco em votação o requerimento de número 79 de 2015, de autoria do vereador Adiel da Silva Vieira. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Coloco em votação o requerimento de número 80 de 2015, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Coloco em votação a indicação de número 178, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Algum orador escrito? Concedo a palavra ao vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna. Tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Na verdade, eu gostaria de agradecer ao colegiado pela aprovação do requerimento e até esclarecer alguns questionamentos, inclusive do vereador Lohan, que veio me perguntar, porque, na verdade, o ordenador ficou com o secretário Kleber, enquanto que o serviço é executado pela Secretaria de Serviços Públicos. E a gente tem uma decorrência aí toda vez que chove. Chove, bueiro está entupido, o esgoto vem para cima, é esse pandemônio na cidade, quando a gente tem um contrato que paga aí cerca de 5 milhões ano, dentre os serviços prestados, que deveriam ser prestados, está essa manutenção de bueiros. Então, é para esclarecer, para fazer questionamentos e para a gente também sair dessa cobrança, porque, na verdade, as pessoas cobram a gente, nos marcam em postagens, a cidade
qualquer chuva. Estava respondendo agora uma entrevista de 2 estudantes que tiveram no meu gabinete perguntando por que Búzios alaga. E uma das principais questões e primeiras questões é que os bueiros estão entupidos. Então, choveu, o bueiro está entupido. Tem a questão do lixo, tem a questão, às vezes, das pessoas que colocam galho, colocam sofá, colocam tudo na rua, mas também tem a questão da areia que corre, tem a questão do bueiro que não tem manutenção e dá uma chuva, aí não tem como a gente dizer que o culpado foi... Né? O governo paga aí quase 5 milhões ano por conta disso. E, falando sobre isso, sobre bueiro e sobre esgoto que vem para cima quando chove, a gente estava discutindo também ontem na comissão de orçamento algo interessante, né, e foi sustentado pelos vereadores que estavam presentes sobre a questão do saneamento, né, da nossa atenção se voltar, inclusive, para emendas e investimentos para saneamento. Então, eu parabenizo também porque a comissão está tendo um foco, que é o que está sendo debatido, discutido nesse momento na cidade, e talvez isso possa se refletir na junção, inclusive, do colegiado, para uma emenda maior, para fazer alguma coisa. Claro que não vai ser o ideal, claro que não vai ser o suficiente, o necessário, mas a Câmara vai estar apontando para uma das maiores ameaças da nossa cidade, que é o esgoto em Búzios. Então, eu parabenizo aí a discussão, independente de bandeiras políticas, independente de partidos, mas que chega a uma maturidade de talvez fazermos uma união de emendas para colocar um volume maior de investimento em esgoto no próximo ano. E, mais uma vez, agradeço a aprovação do requerimento desta manhã. Obrigado, vereador Felipe. Tem alguém inscrito, não? Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. O vereador Lohan vai fazer uso? Não, se Vossa Excelência me permite uma questão de ordem, presidente, até para que eu não faça uso, é porque nós teremos, o vereador Felipe acaba de abordar, e eu não falei, e pedindo aqui já a audiência do blog da Renata Cristiane e também do professor Luiz, e a assistência que nos prestigia, na segunda-feira, às 18 horas, nós vamos fazer a primeira audiência pública discutindo a LOA 2016. Então, pedindo a Vossa Excelência já que a comunicação da Casa, pela competência que tem, possa já publicitar isso através das redes sociais e também convidando, então, a população para segunda-feira, às 18 horas, entidades que já apresentaram diversas demandas. Na segunda-feira, às 18 horas, nós teremos a primeira audiência pública na discussão do orçamento de 2016. Obrigado. Obrigado, vereador, aí, pelo convite, né, e pedir ao departamento da Casa, o Alan, da comunicação, que possa já estar fazendo todo esse trabalho, e ao mesmo, como o vereador acabou de dizer, o blog do professor Luiz, da Renata Cristiane, também, Renata Cristina, né? Cristiane, que possa fazer aí também essa chamada aí, que é muito importante, esse trabalho que Vossa Excelência vem fazendo na comissão, junto com os demais vereadores dessa casa, aonde vamos tratar do orçamento, e que aonde está ali para colocar os investimentos e mexer nos investimentos que tem que ser mexido. Esse é o papel, e esse é o momento importante para isso. Com a palavra, a vereadora Joyce. Bom dia mais uma vez. E eu venho usar esse pequeno expediente também para falar dessa minha indicação com relação à colocação de brinquedos e, enfim, de uma pequena praça lá na Rua da Tartaruga. Mas por que eu falo isso? Isso tem me alertado, a gente também discutiu isso muito ontem na reunião do orçamento. E a gente sabe que está para sair ali drenagem, pavimentação daquela estrada que liga, que dá acesso à Praia da Tartaruga. E se a gente parar para observar, eu tirei umas fotos e aí a gente não conseguiu colocar hoje cedo aqui, porque eu vim dessa reunião para tratar do projeto Memória Oral Buziana. Mas, se nós pararmos, até tem aqui, tem sim algumas fotos. Se nós pararmos, esse é o bairro onde eu moro, que é Jeribá. Mas eu acredito que isso está acontecendo em todos os bairros. E Lohan tirou, então isso é ali da entrada, como quem vai para passar, antes de chegar à Pousada Torrelli. Existe um terreno ali, então está todo mundo fazendo
hoje jogando resto de obra, jogando resto de galho. Isso tudo está ficando assim, gente, nas calçadas. Esse é perto da escola Antônio Alípio. E aí a gente fica alarmado com uma situação dessa, porque não dá para entender. Tudo bem que se a prefeitura fez uma programação aí de pegar e entrar nos bairros algumas vezes na semana, e isso hoje não está chegando a contento, porque se acontecer isso em toda a cidade, realmente não vai ter, vereador Lohan, caminhão que chegue para recolher todos esses galhos. Mas não dá para entender isso. É resto de entulho, resto de obra. Hoje a gente está... O vereador falou de alagamento, mas eu passo ali na escola Antônio Alípio e tem brita, tem areola, tudo na calçada. E essa chuva que deu levou, escoou esse material que o morador deixa na calçada. E a gente comentava isso na reunião do orçamento, porque Tartaruga está assim. Nós tivemos uma reunião na quarta-feira passada com os moradores da Tartaruga e vai acontecer uma outra amanhã. E aí eles estavam falando o que a gente faz para o morador não fazer daquilo ali um lixão. O que a gente faz? Eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir aqui, vamos fazer um parquinho. Vamos fazer ali uma gangorra, vamos botar um balanço, vamos botar escorrego e vamos ver se o morador vai colocar entulho ali. Porque, pelo amor de Deus, não dá. E aí eu falei, chamei a atenção, olha, vocês querem formar uma associação de moradores, é imprescindível que vocês se unam e que criem na mentalidade do morador essa concepção de que se a gente suja, quem vai viver na sujeira somos nós. E aí a gente comentava isso ontem na reunião do orçamento, de experiências que a gente vê de outras cidades, claro que não mesmo com a mesma história que a nossa, mas para instituir, por exemplo, o IPTU verde e o morador poder manter limpa, né, a sua calçada, mas fazer uma arborização correta, porque eu vou dizer para os senhores, também tem tipo de árvore, de espécie nativa, que a pessoa planta e depois é um dano terrível. Na Tartaruga a gente veio de lá com os moradores dizendo, poxa, mas tem árvore caindo, tem isso, tem aquilo. Porque não é qualquer tipo de espécime de árvore, de planta, que pode se plantar, gente. Tem que ter o cuidado para isso, porque daqui a pouco é trabalho. Daqui a pouco tem que ter o trabalho para fazer isso aí, para tirar. Então, eu acho assim, imprescindível. Hoje eu trago essa indicação e eu falei para os moradores, olha, se a prefeitura autorizar, vamos cair para dentro. Os moradores, se cada lugar... Eu conversei com o professor que faz trabalho reciclado, com pneu, enfim, ele falou assim, olha, a gente tem projeto maravilhoso para fazer nesses canteiros aí onde o pessoal já tem costume de jogar sofá, geladeira, começar a fazer uns jardins, algo bonito, com pneu, com florido, e aí a gente vai ver se o morador vai fazer isso, gente. Ou então, infelizmente, começar a notificar do problema, porque isso está catastrófico. Eu acredito que não só em Jeribá, mas Tartaruga, Vila Caranga, tá geral. Tá uma coisa assim descontrolada. Tá descontrolado. E a gente olha uma situação dessa, a gente fica triste, porque entulho da minha obra, quem tem que cuidar sou eu. A minha areola, a minha brita, quem tem que cuidar sou eu. E aí a gente cobra só do poder público, mas a gente tem que ter a consciência. Então, que se estimule, eu fiz uma indicação na época do IPTU verde, que se estimule isso e dê um incentivo para quem manter, enfim, para quem for plantar uma espécie, porque daqui a pouco tem aquela amendoeira que sai quebrando tudo, muro, enfim, destruindo calçada, destruindo tudo. Então, era essa a intenção. E só para concluir, o BO chegou aqui para mim, mas eu fiz uma leitura do que é a semana do Festival de Cinema. E eu não terminei a conclusão da leitura, mas eu achei uma coisa interessante, é que ela fala sobre algumas oficinas que vão acontecer. Oficinas de fotografia, oficinas de vídeo. E eu achei, e também exposição de fotos antigas dos nossos patriarcas e matriarcas antigos da cidade, pessoas que contribuíram de forma importantíssima para a construção do que hoje nós somos, e vai acontecer essas exposições também. Então, eu achei interessante, não sei ainda qual é a participação da Prefeitura nesse Festival de Cinema desse ano, mas se a versão for justamente nesse formato de oficina, de preparação, de formação e de exposição para conhecimento,
Eu acho isso bastante interessante e vale a pena conferir. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais nada a perdão, o vereador Messias escreveu, eu não vi. Convoco o vereador Messias a fazer uso da tribuna. O tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. Bom dia. Um bom dia especial para a Renata Cristiane. Venho à tribuna, então, quero cumprimentá-la, que tem aí acompanhado todo o noticiário, todos os acontecimentos na região dos Lagos. Tem dado uma contribuição importante no que diz respeito, né, à informação que é passada para a população de um modo geral. Isso é muito importante. E, senhor presidente, eu venho à tribuna para falar rapidamente sobre mobilidade urbana e saneamento básico, porque estamos aí diante de duas situações desse momento, dessa época na nossa cidade. As chuvas, né, as chuvas que chegam e chegam no verão. E falando disso, nós temos aí as consequências de chuvas fortes que demoram um pouco a parar um volume grande de água e que já tivemos aí um indício de que vamos ter isso durante esse verão, porque se anuncia um verão com muito calor, muito quente, e nós sabemos que isso resulta normalmente numa precipitação de chuvas fortes, aqueles temporais, e que causam transtornos. Normalmente causam transtornos. Imagina quando nós temos na cidade situações que são muito propícias a uma enxurrada de água, nós temos uma geografia que favorece. Nós temos um território, uma península muito acidentada de morros, e morros que têm sido ocupados, um solo que tem sido impermeabilizado, e isso gera toda uma situação de escoamento de águas numa velocidade que não seria normal, que não é normal, porque o normal seria essa água escoar, ainda mais em região de Moro, com uma vegetação, com aquele solo que já absorve boa parte da água. Então, aquela condição natural que permite um escoamento mais seguro dessas águas. Porque elas escoam e, normalmente, elas buscam as lagoas, as partes mais baixas, o mar. É assim. A natureza funciona dessa maneira. Não tem jeito. O problema é que o ser humano interferiu nesse curso normal estabelecido pela natureza. E aí, cabe ao ser humano encontrar medidas, que já não são nem mais medidas preventivas. Tem algumas aí até que são preventivas no sentido de diminuir o impacto. Porque quando se fala de limpeza de ralos, quando se fala de um sistema de bombas para retirar a água que vem até do solo, uma água que é superficial, um lençol freático que é superficial na região de Sembraças, que, como falamos, é uma região alagada, parece uma esponja, que quando a água chega ali, encharca e vem de baixo para cima. Então, são algumas soluções que se apresentam para minimizar o impacto, o efeito sobre aquele território. E aí temos um problema muito sério, que é a falta de uma solução definitiva para o esgoto, porque nessa hora é água que se mistura ao esgoto, não é só a questão de coleta em tempo seco, não. Que é um problema gravíssimo de um contrato com Prolagos em que se garantiu que ela fizesse um sistema, porque não tem uma solução satisfatória para o esgoto, então na hora das chuvas o esgoto se mistura com a água, se abre, se leva o esgoto pela rede de águas pluviais e vai para as lagoas e vai para o mar. E se não for assim, por não ter solução para o esgoto,
aí, meu amigo, o esgoto vai brotar nos ralos das casas, nas ruas, vai estourar tubulação, enfim. Então, não temos solução adequada para o esgoto. Temos o problema de solução ainda de fossa, filtro e sumidouro, que numa situação, como numa região como Sembraças, fossa, filtro e sumidouro em Sembraças, se não for uma coisa muito bem dimensionada e que tem um custo elevado e que nós sabemos que a população não tem nem condição de dar uma solução satisfatória para isso, até porque precisa de assistência técnica para fazer uma coisa bem dimensionada, quando vem essa água de baixo para cima, enfim, aí o estrago está feito. E o bombeamento de um sistema que leva para o mar, nessa hora vai levar água misturada com esgoto. Então, a solução para o esgoto tem que se dar. E aí, quando a gente fala da preocupação com isso, é que nós temos agora um plano de saneamento básico que prevê intervenções para que, num prazo estabelecido de 20 anos, que pode ser diminuído, porque trata-se de investimento que vem do governo federal, para ações definitivas, projetos definitivos que deem solução ao problema de esgoto, fazendo com que o esgoto vá para uma estação de tratamento bem dimensionada, com uma purificação desse esgoto que gere até um reaproveitamento depois dessa água tratada, enfim, uma solução definitiva. E o esgoto vai para lá, para ser tratado. E para o mar tem que ir só a água. E tem que ter soluções para que essa água seja escoada para as lagoas e para o mar, e dando solução para ela seguir um curso que hoje foi impedido pelo próprio homem, porque construiu sua moradia, porque impermeabilizou o solo, enfim, intervenções que foram feitas pelo morador e pelo poder público na hora em que ele fez algumas intervenções, até depois que o problema já estava instalado, e que se verifica que nessa hora vereador, a água quer passar, mas ela tem algum obstáculo, ela tem algum impedimento e gera problemas para as pessoas, para os moradores que estão ali naquela região. Então, nós temos esse problema, precisamos resolver. E no orçamento, nós temos que prever recursos para saneamento básico. Agora, há que se entender, como temos um plano estabelecido que prevê recursos que vêm do governo federal, não tem que colocar ali que a ação tal de saneamento básico tem que ter milhões do orçamento do município, porque nem tem como. Até porque já se sabe que um plano que prevê recurso federal, o que temos que garantir no orçamento do município é uma contrapartida do município. Temos que saber quanto é que custa uma intervenção para resolver o saneamento básico de Sembraças. 10 milhões? Qual é a contrapartida do município? 10%, 20%? Então vamos colocar ali no orçamento 200 mil para Sembraças, para o povo não achar que o município vai jogar todo o recurso no orçamento, porque esse recurso não existe. Então nós temos que ser muito responsáveis, temos que passar a informação correta para a população, e isso tem que se dar em saneamento básico, mas também em mobilidade urbana, porque plano verão, vereador Zé Márcio, plano verão tem a ver com soluções de mobilidade, que também não vai resolver. Uma península que recebe 200 mil pessoas, e aí pode-se calcular o número de carros correspondente a esse número de pessoas, realmente não dá, não tem como resolver, mas tem como minimizar o impacto dessa presença do turista na nossa península. E a mobilidade é um caminho para aliviar o impacto sobre a península, soluções aí emergenciais e outras definitivas, que no médio e longo prazo poderão dar uma melhor solução, porque nós queremos receber bem os turistas e garantir uma condição também satisfatória para o morador, porque ele sofre o impacto dessa presença do turismo, que é positivo por um ponto, mas também causa impactos negativos. Me desculpa aí pelo excesso, mas era importante fazer essa intervenção, e que nós, vereadores, temos a responsabilidade de propor alguma coisa a nível de orçamento, mas com muita responsabilidade. Muito obrigado. Não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.